Eu tô entendendo que a hora de gravar esses áudios é na madrugada mesmo. Eu já acordei 4, dormi um pouquinho mais. Só fui dormir mais tarde. Então acho que vai ser assim. Vou acordar de madrugada, gravar os áudios, depois durmo mais um pouquinho e depois continuo a minha vida normal antes de eu começar a gravar esses áudios. Aí, ontem eu tive duas ideias para falar hoje. Uma foi falar sobre um áudio que eu recebi de uma grande amiga minha sobre o que ela ouviu nesses episódios de podcast, que me tocou muito profundamente. Eu tenho até que pedir a permissão dela para usar um trecho do áudio dela, não pedi ainda, então nem sei se nem posso falar sobre isso agora porque preciso pedir essa permissão. A outra foi numa conversa com outras amigas e que eu falei lá algo sobre o que estava acontecendo internamente comigo por causa do fim do relacionamento. E ela disse: escreve sobre isso, fala sobre isso. E eu, tá bom, anotei, achei interessante. Só que hoje, quando eu acordei, aí a demanda era outra. Porque ontem, depois que eu cheguei em casa, foi assim um intensivão de conversas para tentar elaborar questões internas minhas. E isso acontece muito nos encontros com as minhas amigas, que me entendem, que entendem o que eu tô falando, que me dão um feedback e tudo. Então eu tomei café com duas amigas. À tarde, eu fui na casa de outra amiga para para conversar sobre várias coisas e também tive vários insights. E aí cheguei em casa, umas 7 horas da noite, talvez. E aí pensei, agora eu vou fazer o meu ritual para dormir, porque eu tenho acordado de madrugada, eu tenho ficado sempre muito cansado o dia inteiro. Mas quando a minha filha de 16 anos chegou em casa, ela se meteu no meu quarto e a gente começou uma conversa tão profunda, tão absurdamente profunda para uma menina de apenas 16 anos. Eu não tinha conversas assim na cidade. Eu era totalmente, é, não sei nem qual é a palavra, totalmente inconsciente sobre o que eu estava fazendo. E ela tem uma capacidade que eu fico assustada, eu fico, onde é que essa criatura vai chegar, né? Porque, gente, não importa. E aí eu fiquei pensando, cara, mentiram pra mim uma vida inteira, né? Aliás, mentiram ou eu entendi errado uma vida inteira, porque quando as pessoas falavam de alma gêmea, eu sempre pensava que a alma gêmea seria uma pessoa com quem eu me relacionaria afetivamente, mas seria também um companheiro de vida amoroso, assim, alguém que eu me relacionaria como marido, namorado. Mas, gente, a minha alma gêmea, pelos vistos, não é um companheiro afetivo de relação. Ah, hoje eu acordei com o seguinte pensamento: a minha filha é a minha alma gêmea, entendeu? É assim, é um negócio surpreendente. E quando eu,
quando eu dou voz à mãe que eu fui, porque eu fui várias mães ao longo da minha vida, porque em cada período da minha vida eu estava vivendo algo diferente. Então eu fui muitas mães para essa pessoa para essa pessoa que é minha filha, nasceu de mim, né? E, e às vezes eu falo, porque com a minha filha, quando eu vejo, né, as coisas que, como os pais são pais hoje em dia, né? E eu fico observando e às vezes eu digo, eu fiz diferente na minha época, gente. Na minha época não era como é hoje, assim, a minha cabeça era diferente da forma como as pessoas pensam hoje, e tudo. E muitas vezes eu sou criticada pela forma como eu fiz. Eu tenho esse título de ser meio louca, mas isso aí dá um assunto de 700 horas a ser taxada de louca, porque a estrada é longa. Voltando aqui, a forma como eu lidei com a maternidade, como eu fui capaz de lidar com a maternidade em cada momento da minha vida, que eu dei o máximo que eu podia em cada período e vemos e convenhamos, muitas vezes o meu máximo era muito pouco. E eu tinha consciência disso, mas eu não tinha capacidade emocional de fazer mais, certo? Mas é assim, quando eu vejo a minha filha hoje, a pessoa que ela está se tornando, né? Eu olho para ela e digo, que bom, que bom que em cada período desses últimos 16 anos eu fiz tudo que eu fiz do jeito que foi feito, do jeito que eu consegui, independente das coisas que eu sei que podem ter causado conflitos internos para ela, né? Mas assim, quando eu olho para ela hoje, a pessoa que ela é hoje, eu penso assim, eu faria tudo exatamente igual, gente. Eu faria absolutamente tudo exatamente igual ao que eu fiz. Porque a pessoa que ela é hoje, a minha filha é a pessoa que eu mais admiro no mundo inteiro. De todas as pessoas que eu conheci, ela definitivamente, ela é a minha pessoa preferida, sabe? E eu me orgulho, eu me orgulho muito de quem ela é. Então, se eu contribuir com todas as coisas que eu não deveria ter feito para que ela se tornasse a pessoa que ela é hoje, porque a, a culpa é sempre da mãe, né? Até na hora de escolher o pai, a culpa é da mãe de tudo que acontece com o filho. É, eu assumo essa culpa, eu aceito essa culpa, eu admiro essa culpa de ser a mãe da minha filha. Foi essa a demanda com a qual eu acordei hoje.